Olá, nós vamos resolver a equação dy é igual a 2t vezes y ao quadrado mais 9dt, com a condição inicial y de 0 é igual a zero. Bom, ah, a gente vai tentar aqui separar essas variáveis, né? Vamos fazer então o procedimento. A gente pode passar esse termo y ao quadrado mais 9 para o outro lado. Então a gente vai ficar com dy dividido por y ao quadrado mais 9 é igual a... E aí desse lado vai ficar 2t dt. É igual a 2t dt. Então nós conseguimos fazer a separação de variáveis nesse caso. Então agora basta a gente fazer, né, a continuação aqui, a sequência. Então, neste caso, a gente pode fazer a integração dy dividido por y ao quadrado mais 9 igual a integral de 2t dt mais a constante de integração. Neste caso, a gente pode fazer uma modificação aqui nesta integral para poder associar ela com uma integral que tem na tabela de integrais, né? E aqui desse lado a gente pode tirar esse 2 da integral, né? Então, a modificação que a gente vai fazer nesse termo é a gente colocar esse 9 aqui na forma de uma potência ao quadrado. Então, a gente vai ficar com a integral de dy dividido por y ao quadrado mais... Aí qual é o número que é elevado ao quadrado da 9? É o 3, né? Que é a raiz quadrada de 9. Então, mais 3 ao quadrado. Esse 2 a gente pode tirar então na integral. 2 integral de t dt mais a constante de integração. Por que a gente fez essa modificação aqui? Porque se a gente lembrar lá das tabelas de integração, a gente vai verificar, né? Vamos colocar isso como observação aqui. Se a gente olhar as tabelas de integração, a gente vai verificar que quando a gente tem uma integral de uma variável qualquer u, né, integral de du, na forma u ao quadrado mais uma constante chá qualquer ao quadrado, isso daqui, o resultado é 1 sobre a vezes o arco tangente de u sobre a mais uma constante de integração. Então, neste caso, quando a gente aplica esta regra de integração nesta nossa integral, a gente vai obter o seguinte resultado, né? 1 sobre a. O a, no nosso caso aqui, é igual a 3. Então, a gente vai ficar com 1/3 do arco tangente. O nosso u é o nosso y aqui. Então, y sobre o a. O a é igual a 3. Então, y sobre 3. Mas a constante de integração, que já está aqui, né? E a gente, então, agora vai fazer igual a 2. A integral de t dt é t ao quadrado sobre 2. Repetimos aqui a constante de integração. Aqui a gente pode simplificar, né? Fazer essa simplificação. E a gente vai, então, continuar aqui o desenvolvimento, né? Quando a gente faz este desenvolvimento, o que a gente pode fazer aqui? Nossa intenção é isolar esse y, né, para a gente ter a solução geral. Então, a gente pode passar esse 3 que está dividindo aqui para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ficar aqui com arco tangente de y sobre 3 igual a 3t ao quadrado mais 3 vezes c. Então, esse aqui foi o nosso desenvolvimento, né?
E a gente pode, então, agora passar esse arco tangente para o outro lado como sendo a tangente. Né? Então, a gente vai ficar assim. Ó. Y sobre 3 é igual a tangente de 3t ao quadrado mais 3c. E, finalmente, a gente pode passar esse 3 para o outro lado. Né? Então, y vai ser igual a 3 vezes a tangente de 3t ao quadrado mais 3c. Como 3 vezes c é uma constante, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. 3 tangente de 3t ao quadrado mais uma constante k. Então, essa aqui é a solução geral, onde a constante k ela é igual a 3c. Certo? Então, desta maneira, a gente tem a solução geral. Vamos agora aplicar a condição inicial para a gente calcular a solução particular. Então, a condição inicial é quando x é igual a zero, y é igual a zero. Então, vamos substituir esses valores. Então, a gente vai ficar com y0 igual a 3 tangente de 3 vezes o t. Na realidade, eu falei aqui, né, que o x era igual a zero. Na realidade, é o t igual a zero, né, porque a gente tem aqui a variável t, não a variável x. Então, quando t é igual a zero, então vai ficar aqui 0 ao quadrado mais o k. A gente tem, então, aqui, continuando o desenvolvimento, 0 é igual a 3 tangente, 3 vezes 0 ao quadrado é 0. Então, tangente de k apenas. A gente pode passar esse 3 para o outro lado dividindo, e a gente vai inverter aqui essa equação. A gente vai ficar assim, tangente de k é igual a 0 sobre 3. Nós passamos o 3 para cá para esse lado e invertemos os termos da equação. Só para o k ficar aqui para o lado esquerdo do sinal de igual. E a gente tem, então, tangente de k é igual a 0. Logo, a gente pode passar esse tangente para o outro lado, né? E a gente fica, então, com k como sendo o arco cuja tangente é igual a 0. Né? Então, o arco cuja tangente é igual a 0, ele é igual a 0. Né? Mas não é apenas para o k igual a 0 que esse arco tangente é igual a 0. A gente pode ter, por exemplo, vamos fazer aqui uma revisão, né? Vamos fazer aqui a representação do círculo trigonométrico. Aí a tangente para um determinado ângulo, né? A tangente ela é definida como sendo, vamos supor aqui um ângulo θ qualquer. A tangente é definida como sendo a projeção aqui dessa direção radial definida pelo ângulo θ nesse eixo vertical que passa, vamos fazer aqui o eixo vertical direitinho, que passa por esse ponto aqui, né, da origem. Aqui por onde a origem, o eixo horizontal corta aqui o círculo trigonométrico. Então essa aqui é a tangente, tá? Essa aqui é a tangente de θ. Então a tangente de θ, que é essa projeção, ela vai ser igual a 0 quando esse θ for igual a 0. Ou seja, sempre que, né, o arco cuja tangente é 0, que está igual a k, pode ser o arco cujo θ é igual a 0, mas pode ser também o arco que ele é π. Né? Porque aqui, olha, a gente vai ter, à medida que a gente for aumentando aqui esse ângulo θ, quando esse ângulo θ for igual a 0, né, essa projeção aqui, né, desse raio nessa reta vertical é igual a 0. Quando ele for aumentando, vai aumentando até chegar no valor do infinito, aí passa para cá e ele vai se aproximar de π.
né? O ângulo vai se aproximar de π. E aí, nesse caso, ele vai se aproximando, a projeção aqui ela vai se aproximando novamente de zero. De tal maneira que, né, vamos chamar isso aqui de θ', esse segundo θ aqui. Então, a projeção da tangente de θ' seria essa projeção aqui. Então, ele vai voltar a ser zero, essa tangente, quando esse θ' for igual a π, ou 180 graus. Daí ele vai voltar a ser zero de novo quando ele for igual a 2π. Daí ele vai voltar a ser zero de novo quando for igual a 3π. E assim por diante. Ou seja, esse K aqui, ele, e tanto no sentido quanto no outro, né? Ele pode ser igual ao zero, mais ou menos uma constante C vezes o π. Normalmente, quando a gente estuda trigonometria, essa constante aqui, a gente coloca o K, né? Mas como a gente está usando K aqui, vamos colocar uma constante C, onde esse C é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, desta maneira, a gente tem a solução particular desta equação diferencial. É isso aí. Até a próxima!